E houve muita alegria. Muitas pessoas vieram ao Senhor na expansão. Mas então em Atos capítulo 11, quando você olha os versículos 19 a 30, diz isso. Somos informados no versículo 20, diz: muitos daqueles que deixaram Jerusalém durante a perseguição foram para Chipre e Cirene, e então para Antioquia. E em Antioquia, eles começaram a pregar Jesus aos gregos. Então nos diz que Atos 8, 1 e 2, embora diga que eles se mudaram para a Judéia e Samaria, não é o quadro completo. Porque Atos capítulo 11, versículos 19 a 30, versículo 20 em particular, fala sobre como eles foram para Chipre e Cirene. Eles não pararam na Judéia e Samaria, eles seguiram em frente. E quando chegaram a Antioquia, que fica no norte, que fica na Síria, eles começaram a pregar aos gregos, e muitos vieram ao Senhor. Então, os apóstolos ouviram sobre isso, e enviaram Barnabé até eles. E percebendo que eles eram gentios, Barnabé percebeu que seu amigo Saulo foi chamado para o ministério aos gentios. E então ele foi a Tarso para buscar Saulo. E lá eles começaram em Antioquia. E lá diz no versículo 26, 27, fomos chamados cristãos pela primeira vez em Antioquia. E Paulo e Barnabé ficaram lá por mais de um ano, não um ano ensinando-os. E assim vai além disso. Então, quando Paulo está saindo em seu ministério, vamos apenas examinar o Novo Testamento para ver como é. E você pode ver em Atos capítulo 16 menciona Lídia e a igreja em sua casa. O capítulo 17 abre com Tessalônica e Jasão em sua casa. O capítulo 18 fala sobre a igreja em Corinto e a igreja na casa de Justo. E continuamos em Romanos, diz escrevendo a igreja em Roma por volta do ano 56. Paulo diz isso, este é Romanos capítulo 16, versículos 1 a 6. Saudai Priscila e Áquila e a igreja em sua casa. Agora Paulo está escrevendo sua carta aos Romanos e ele está dizendo saudem a igreja em sua casa. Então, quando você está escrevendo uma carta e diz saudem-nos em casa, quando você está lendo Romanos, você está lendo uma carta que foi enviada a Priscila e Áquila e a igreja que se reúne em sua casa. Pense nisso. Você não está bisbilhotando, mas está participando de uma carta originalmente endereçada e aberta por Áquila e Priscila e a igreja em sua casa. Quando você lê a carta aos Romanos, sim, ela foi copiada, sim, ela foi passada para muitas outras igrejas na casa, mas elas devem ser incluídas nisso. Então, vamos para Éfeso e Paulo escreve aos Efésios de Corinto. Em 1 Coríntios 16, versículos 8 a 9, Paulo diz isso. Ele diz aos Coríntios no versículo 19, saudem Áquila e Priscila e a igreja que se reúne em sua casa. Então, quando ele está escrevendo para Éfeso, sabemos que Áquila e Priscila se mudaram de Roma e estão em Éfeso agora. Paulo novamente está escrevendo aos Efésios de Corinto e ele vai enviar esta carta para Éfeso e ele diz para cumprimentar Áquila e Priscila na igreja em sua casa. Então, quando você lê Romanos, 1 Coríntios 2, essas três cartas em particular estão todas indo para as casas, a casa de Áquila e Priscila. Nós vamos para Colossos em Filemão versículo 2. Paulo diz que ele está cumprimentando Filemão e a igreja em sua casa e nós sabemos por Colossenses 4.9 que Filemão era de Colossos. Então quando você lê, agora estamos em cima. Como eu disse, Atos 16 é Filipenses porque menciona Lídia e o carcereiro e Atos 17 é Tessalônica. Então você tem Jasão em sua casa e nós já temos. E Laodiceia em Colossenses 4.15 menciona uma mulher chamada Ninfa e a igreja em sua casa. Então, quando você lê Romanos, e Efésios, e 1º e 2º Coríntios, e 1º e 2º Tessalonicenses, e Filipenses, e Colossenses, quando você lê aqueles nós temos os nomes das pessoas a quem eles foram endereçados ou que os estavam lendo. Eles não foram endereçados apenas a eles, mas a todo o corpo na comunidade, mas eles foram mencionados pelo nome. Então, pense sobre isso quando estiver lendo o Novo Testamento. Isso é realmente o que eu queria compartilhar para fazer você pensar, quando estiver lendo as páginas do Novo Testamento, quando estiver lendo essas cartas. E certamente você se lembra do livro do Apocalipse. Ele menciona as 7 igrejas, começando com Éfeso, que novamente Áquila e Priscila estavam baseados lá, mas eles não eram os únicos de forma alguma. E você tem Filadélfia, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Laodiceia, como mencionado, Colossenses 4.15 Ninfa na igreja que se reúne em sua casa, e Laodiceia. Então você tem Ninfa lá em Laodiceia, você tem Áquila e Priscila que foram fundadores.
Agora, o livro do Apocalipse foi escrito anos depois, então eles não estariam mais lá, mas estou dizendo que temos essa conexão que sabemos que eles foram de casa em casa, e eles cresceram e se espalharam. E então quando eles superavam uma casa, então esse grupo, porque eles estavam acostumados a liderar e se revezar entre si no sistema de sinagoga judaica, então eles simplesmente se multiplicavam e começavam a saturar, apenas enchendo de casa em casa por todo o Novo Testamento, ou desculpe-me, por todo o Império Romano. That group, because they were used to leading and rotating among themselves in the Jewish synagogue system, then they would just multiply out, and they began saturating, just filling from house to house throughout the New Testament, throughout the Roman Empire. Então, meu ponto hoje é, como eu tracei nesses dois vídeos, de Adão ao Pentecostes, agora Pentecostes através do livro do Apocalipse, a igreja se reunia em casas, e quando você lê as páginas do Novo Testamento, certamente Mateus, Marcos, Lucas e João foram passados entre as igrejas baseadas em casa. Foi lá que eles se conheceram. Eles permaneceram naquele sistema de reunião em casas com base na família, amigos, vizinhos e colegas de trabalho. Então, quando você estiver lendo as páginas do Novo Testamento, leia, pense na ceia do Senhor. O que isso significaria em 1 Coríntios 11 quando você o lê? O que isso significaria em um ambiente doméstico? Quando você está lendo o Ministério Quíntuplo, o que isso significaria no ambiente de um lar e em uma comunidade onde o corpo de Cristo está localizado, todos se reunindo em lares, que você teria apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. E também em 1 Coríntios 12 ele menciona, ajuda governos, milagres especiais, tempos especiais, etc, etc. Coloque isso de volta no contexto. Se você não está vendo isso onde você vai à igreja, então lembre-se disso. Da próxima vez que você for ao seu auditório, ou da próxima vez que você ficar em casa e apenas assistir à igreja na TV, ou no, você sabe, seu computador, você está tirando a escritura do contexto. A única maneira aplicável, deixe-me colocar desta forma, a maneira mais elevada e melhor de aplicar isso é no lar, porque de Mateus até Apocalipse foi escrito por pessoas que fazem igreja no lar e escrevendo para pessoas que estão fazendo igreja no lar. Então, espero que isso eduque um pouco e você verá que mesmo em 1 Coríntios 11, se você olhar para isso, diz, você sabe, algumas pessoas elas lidavam com preconceito, elas lidavam com todo tipo de coisa. Você sabe, as pessoas ricas estavam comendo sozinhas e tudo, elas não queriam se misturar com as outras e ter a ceia do Senhor. Todas essas coisas foram tratadas em casa. Então, pense em todas essas coisas, coloque-as de volta no contexto e então considere encontrar alguém que esteja na mesma página espiritual que você e invista nesse relacionamento. Mesmo que comece apenas com um café ou chá em algum lugar para apenas se encontrar e compartilhar o Senhor e então talvez se você conhece pessoas, talvez convide-as para uma refeição alguma noite, converse e ore, fale sobre sua fé. O que você está fazendo? Apenas se reúnam. É tudo sobre os relacionamentos. Tudo está surgindo da família. A primeira família, Adão e Eva, com o Senhor no jardim fluiu de lá desde então. Permanece o mesmo hoje em todo o mundo. Tudo bem. Deus te abençoe. Tchau.